Hat-trick de Bruno Fernandes, goleada sobre a Real Sociedade e o Manchester United está nas quartas de final da Europa League. Vamos falar mais sobre essa partida. Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Costa e hoje a gente vai falar sobre Manchester United 4, Real Sociedade 1. O Manchester United então avança para as quartas de final da Europa League. Jogo muito importante para o Manchester United porque consegue uma boa vitória sobre um adversário que normalmente traz complicações, e essa boa vitória então credencia o Manchester United a seguir sonhando com esse título da Europa League. Hoje eu estou um pouco mais abatido, né, apesar da excelente vitória do Manchester United, goleada e tudo mais, mas é porque eu estou gripado, estou me recuperando da gripe, na verdade. Ainda estou inclusive sob efeitos de remédios, né, para conseguir me recuperar dessa gripe, então eu estou, digamos assim, menos emotivo no pós-jogo do que deveria ser, né? Foi uma excelente partida do Manchester United, mas vocês vão me desculpar, porque realmente é questões de saúde. Mas falando do jogo, que é o que importa, e não, né, a saúde de quem vos fala aqui, o Manchester United hoje foi a campo no famoso 3-4-3 ou 3-4-2-1 do Ruben Amorim, sendo que os três zagueiros eram o Mazraoui jogando pela direita, o De Ligt centralizado e o Aiden Heaven, garoto de 18 anos, fazendo a sua primeira partida como jogador titular da equipe principal do Manchester United. E, na verdade, sua primeira partida como jogador profissional na carreira, porque ele acabou de chegar do Arsenal. Lá no Arsenal ele era do time principal do Arsenal, mas ele ainda não tinha feito a sua estreia em um jogo oficial. Ele tinha feito estreia em amistosos. Então, foi uma importante data aí para o Aiden Heaven e que jogou muito bem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso nos destaques individuais, mas já merece aí essa estrelinha pela essa estreia e uma boa estreia do Aiden Heaven como jogador principal ou profissional titular. Na linha de meio de campo, os dois alas, o Dalot pela ala direita e o Patrick Dorgu na ala esquerda, com Casemiro e Bruno Fernandes jogando ali como volantes, né? Um pouco mais à frente, já como armadores, Zirkzee, mais pela esquerda, Garnacho mais pela direita e o Højlund, o centroavante, camisa 9. E bom, apesar da boa vitória do Manchester United, o jogo começou ao contrário. A Real Sociedade estava melhor na partida, tinha um pouco mais de controle de jogo, era um time que pressionava muito em cima, né? Então toda saída de bola do Manchester United era muito pressionada pela Real Sociedade e isso estava fazendo o Manchester United perder várias vezes a bola no meio de campo. Estava sendo recorrente, conseguia até sair ali na primeira linha, mas quando chegava no meio de campo, a Real Sociedade recuperava a bola e partia no ataque. Sem grandes chances de gols, assim, até com algumas boas finalizações, mas chances de gol mesmo não tinha da Real Sociedade, mas era um time que estava melhor ali naquele momento da partida e foi premiado com um pênalti. Para mim, um pênalti questionável, né? Apesar de que sim, eu não sou cego, o De Ligt chuta o pé do Oyarzabal, né, que é o jogador da Real Sociedade envolvido no lance, mas para mim uma jogada assim, normal, um contato de jogo, futebol tem isso, né? Inclusive, se fosse em qualquer outro lugar do campo, era capaz do juiz dar a falta ao contrário, falta no De Ligt e não do De Ligt. E foi o que ele fez, na verdade, né? A marcação em campo do árbitro foi um pênalti, ou, aliás, foi uma falta no De Ligt e não o pênalti. Mas o VAR revisou e aí quando a jogada vai para o slow, né, vai para o zoom total, slow, aí vê realmente que o De Ligt chuta o Oyarzabal, mas que na verdade ele coloca a perna na frente, né? Então, assim, como eu já disse, em qualquer outro lugar do campo era capaz dele dar falta do Oyarzabal e não do De Ligt. Mas novos tempos, né? A gente tem que se acostumar com essas novas marcações de pênalti que vêm do VAR. Pênalti para a Real Sociedade e gol da Real Sociedade abrindo o placar em Old Trafford. Mas não deu nem muito tempo assim para a lamentação, porque o Manchester United logo também consegue um pênalti, né? Assim, foi questão de minutos ali de diferença entre o pênalti e gol da Real Sociedade até o pênalti e gol do Manchester United, né? O pênalti para o Manchester United aconteceu logo ali depois, foi convertido pelo Bruno Fernandes, esse pênalti que foi no Højlund, né? Uma jogada que a bola acaba chegando para o Højlund, com grande chance de finalização, grande chance de gol, ele acaba não conseguindo finalizar, ou até finaliza, mas ele finaliza depois de ser tocado pelo jogador da Real Sociedade, não finaliza bem, perde o gol, mas o juiz assinala o pênalti, Bruno Fernandes com categoria empata o jogo.
Depois desse movimentado início de partida, com um gol para cada lado no pênalti, o Manchester United foi melhor no jogo. Vai para o intervalo no 1-1, mas com o Manchester United melhor no jogo. O Manchester United já tinha equilibrado aquele momento da Real Sociedade de conseguir pressionar, a Real Sociedade já não conseguia mais pressionar tanto assim, não conseguia recuperar tantas bolas no meio de campo. Então, quando dá um intervalo do jogo, o Manchester United já era superior à Real Sociedade, sem conseguir construir tantas ótimas jogadas de gol, até consegue uma com o Zirkzee, que passa para o Højlund, que não consegue chutar bem, a bola vai na trave. Enfim, o Manchester United é quem estava sendo superior nesse momento da partida, no sentido ofensivo, né, de chances de gols criadas. Os dois times até chegam nesse momento com a mesma quantidade de chutes a gol, mas os chutes do Manchester United sendo mais perigosos do que os chutes da Real Sociedade, mas chega o intervalo 1-1. Na volta para o segundo tempo, o Manchester United daí sim é superior de fato, né? No primeiro tempo ele era um pouco superior, não, o segundo tempo foi de superioridade do Manchester United e isso também foi muito condicionado a um pênalti, mais um pênalti para o Manchester United, dessa vez uma jogada do Patrick Dorgu, ele acaba driblando o defensor e cai na área. Muita gente reclamou desse pênalti, os comentaristas da Cazé TV, inclusive, falaram que não foi pênalti, mas vou te falar um negócio pra vocês. Se o pênalti do De Ligt foi, esse do Dorgu também foi tranquilamente. Tranquilamente. Se é pra dar o pênalti lá do De Ligt, tem que dar esse pênalti do Dorgu também, não tem muita discussão. Enfim, gol do Manchester United, mais uma cobrança perfeita do Bruno Fernandes. Eu tenho a impressão, inclusive, que o Bruno Fernandes poderia cobrar 50 pênaltis nesse jogo aí, que ele faria os 50 gols, porque o Remiro nem saiu na foto. Nos dois pênaltis cobrados contra ele, o Remiro sequer saiu na foto. Nesse, o Manchester United acaba fazendo aí o 2-1 com o Bruno Fernandes. Então, 2 pênaltis, 2 gols de Bruno Fernandes e 2-1 para o Manchester United no placar. Como eu disse, o Manchester United já era muito superior na partida. Depois do gol, então, essa superioridade ela triplica, quadruplica, porque de fato vira um jogo a bel sabor do Manchester United. A Real Sociedade praticamente já não ataca mais com qualidade, não consegue mais criar tantas chances de gols, e o Manchester United, pelo contrário, o Manchester United indo com muita velocidade, aproveitando também um pouco de contra-ataques que a Real Sociedade estava dando, o Manchester United então ia sendo superior na partida e o tempo todo estava mais próximo de marcar o terceiro gol do que sofrer o gol de empate. Isso aconteceu com o Højlund perdendo gol, com o Zirkzee perdendo gol, algumas finalizações ruins do Garnacho, Bruno Fernandes também, o Patrick Dorgu também tem uma finalização que ele poderia ter feito coisa melhor. Enfim, foram se acumulando chances de gol do Manchester United e a Real Sociedade sem conseguir fazer o mesmo do outro lado. Então o Manchester United mais próximo de sair o terceiro gol, até que consegue em uma jogada de contra-ataque. O Garnacho vê bem e temporiza bem também, né? O Garnacho vai segurando a bola, até de fato ele dá o passe com o Bruno Fernandes livre de marcação e também sem estar em impedimento, né? Nesse gap perfeito aí entre o jogador passando até não entrar na zona de impedimento, passe do Garnacho e gol do Bruno Fernandes. O terceiro gol de Bruno Fernandes, o terceiro gol do Manchester United e o terceiro gol nessa partida aí. Naquele momento ali a gente já sabia que estava dada já a classificação, já tinha matado o jogo, a gente já estava já na reta final da partida, mas o Manchester United ainda consegue um quarto gol, depois de uma jogada que poderia ter sido gol do Dorgu, poderia ter sido gol do Zirkzee, a bola acaba, aliás, Zirkzee não, já tinha saído, né, ele estava em campo, mas poderia ter, uns dois jogadores poderiam ter feito gol na mesma jogada e a bola acaba chegando até o Dalot, que recebe um passe do Højlund e o Dalot então marca o quarto gol do Manchester United na partida, dando números finais a esse jogo aí e dando também, claro, a classificação do Manchester United para as quartas de final da Europa League. Bom, como eu disse, foi uma ótima partida do Manchester United, foi superior sim à Real Sociedade, já tinha sido superior na primeira partida, na partida de ida, trouxe inclusive aqui no vídeo de pós-jogo daquela partida, eu falei que o Manchester United merecia ter saído com a vitória daquele jogo, né? Não saiu porque o goleiro da Real Sociedade realmente fez uma ótima partida, o Manchester United também é reconhecido por perder muitos gols, mas dessa vez não, dessa vez conseguiu colocar no placar do jogo a superioridade que teve durante a partida. De fato, talvez o 4-1 foi um pouco a mais, mas um 3-1 poderia ter sido tranquilamente, tanto no primeiro jogo como nesse jogo de agora. Então, de fato, somadas as duas partidas, né, pegando o retrospecto desses dois jogos aí nessas oitavas de final da Europa League,
com certeza a classificação do Manchester United foi muito merecida e com essa vantagem de gols também, porque nos 2 jogos o Manchester United, na minha opinião, foi superior à Real Sociedade. Um time que eu acho que a gente respeitou até mais do que deveria, porque essa Real Sociedade não é a mesma Real Sociedade dos últimos anos aí, que inclusive foi campeã da Copa do Rei, fez boas trajetórias também na La Liga. Dessa vez não, é um time da parte de baixo na tabela da La Liga e que na Europa League também não fez grandes coisas. Enfim, o Manchester United conseguiu superar esse adversário que de fato era mais fraco. Agora o Manchester United enfrenta o Lyon, um adversário um pouco acima da Real Sociedade em nível de jogo. Acho que sim. Eu acho que hoje o Lyon joga um pouco melhor do que a Real Sociedade, mas que, na minha opinião, também está abaixo do Manchester United. Abaixo do Manchester United. Eu sei que o Manchester United está fazendo uma boa campanha, uma boa temporada. Eu sei disso, eu estou aqui em todos os pós-jogos falando exatamente isso. Mas eu acho que nesse momento o Manchester United continua sendo melhor do que o Lyon, então continua sendo aí o principal protagonista desse confronto, digamos assim. Não só pela história do clube e tudo mais, mas também pelo futebol. Eu acredito que o Manchester United aí tem todas as condições de passar para essa semifinal da Europa League. Mas é isso, vai ser um jogo um pouco mais complicado com o Lyon do que a Real Sociedade, no meu entender. Falando de destaques individuais dessa partida do Manchester United contra a Real Sociedade, eu acho que a gente tem que destacar, obviamente, o Bruno Fernandes mais uma vez, né? O Bruno Fernandes está com uma sequência de jogos marcando gols. Dessa vez ele marca 3, 2 de pênalti, é verdade, mas ele tem também essa categoria para bater pênalti, tem que ser destacado. Então, obviamente, a gente tem que dar esse destaque aqui para o Bruno Fernandes, autor de 3 gols da partida aí contra a Real Sociedade nessa partida decisiva. Além do Bruno Fernandes, eu também queria destacar aqui a partida do Edenhoven, né? Já falei lá no início. Garoto, primeira vez jogando no time profissional, no time principal aí do Manchester United. Estreia dele, né, no mundo do futebol, e foi muito bem. No início estava um pouco inseguro ali, porque ele tinha que cuidar do Kubo, que é um jogador realmente rápido, gosta do drible, consegue até alguns dribles em cima do Edenhoven, mas durante a partida a gente foi vendo o nível de crescimento dele e o nível de confiança dele também. Toda vez que era para sair jogando lá de trás, o Onana procurava o Edenhoven, ele se apresentava para receber esses passes, também ele se apresentava para receber passes vindo dos laterais, enfim. Eu achei uma partida formidável desse garoto, apenas 18 anos, tem um excelente futuro pela frente aí, com certeza o Edenhoven, porque o início dele é muito promissor, o Manchester United trouxe ele sabendo disso, do Arsenal, e ele se mostrou um bom jogador aí nesse primeiro jogo. E é importante porque o Manchester United tem uma sequência de lesões, né, uma frequência também de lesões, então quando a gente tem um garoto como esse que coloca para jogar e ele corresponde, acaba nos deixando um pouco mais tranquilos, né, para a sequência da temporada, e foi o caso do Edenhoven, excelente partida do garoto aí contra a Real Sociedade. Além do Bruno Fernandes e do Riven, também a gente tem que falar do Casemiro, mais uma excelente partida do Casemiro. A gente tem que falar do Zirkzee, que depois que foi vaiado lá naquele jogo, né, que ele acaba saindo ali no primeiro tempo ainda, o Zirkzee tem um crescimento absurdo, principalmente jogando um pouco mais recuado ali, né, sendo mais meio campista. O Zirkzee está ajudando e muito nessa formação do Ruben Amorim, um jogador que parece que encaixou nessa posição e a gente precisa destacar ele aqui também. E eu também queria destacar o Patrick Dorgu. Eu acho que o Dorgu hoje fez uma excelente partida, uma partida daquelas que a gente espera de um ala esquerdo do Manchester United. Ele se apresenta muito no ataque, ele busca, sofreu um pênalti, até sofreria outro pênalti, né? O juiz tinha dado um pênalti, mas que realmente não foi, e ele foi lá e falou pro juiz, não foi nada dessa vez e tal, um choque normal, inclusive, uma boa atitude aí do Dorgu, mas durante o jogo inteiro ele teve algumas recuperações também, ajudando o Edenhoven defensivamente. Achei uma partida muito interessante do Patrick Dorgu, né? Um jogador que ele é muito forte, ele é muito veloz e que parece que consegue se encaixar nessa posição aí de ala, né? Então ele precisa melhorar um pouco, obviamente, a parte da técnica, às vezes ele ainda é meio burrinho assim, mas eu acho que é um jogador que tem um potencial, muito jovem também o Dorgu, então é um jogador que a gente vê aí esse potencial no garoto. E o único destaque negativo é que em um jogo onde o Manchester United faz 4-1, nenhum gol é de atacante, né? Mais uma vez o Højlund passa em branco, conseguiu pelo menos uma assistência dessa vez, mas de fato é uma fase muito complicada do nosso centroavante. O Zirkzee também não marcou gols, o Garnacho também não marcou gol, então assim, o nosso ataque ainda sofre bastante. Felizmente não fez falta nessa partida, então não vou nem criticar muito, mas fica aí esse destaque negativo, ou pelo menos esse, né,
pouco destaque, né? Eu não sei como é que vocês vão avaliar, mas eu queria deixar aqui um destaque positivo e um negativo, e para mim o negativo que eu vi foi esse, que o nosso ataque continua sem marcar gols, o que é uma tristeza. E é isso, pessoal, classificados para as quartas de final da Europa League, né? Um avanço aí importante para o Manchester United. Vamos enfrentar o Lyon, vai ser uma partida um pouco mais difícil, mas que eu tenho plena confiança de que a gente consegue se manter vivo aí em busca de um título, já que a Premier League, a gente só está disputando agora a Premier League e a Europa League, e na Premier League a gente não vai para frente mesmo, então a gente pode colocar nossas forças aí na Europa League, que é uma boa chance sim da gente conseguir um título e que nos leva à Champions League. Então é uma boa oportunidade que o Manchester United pode ter aí jogando de fato na Europa League. Convido vocês para participarem do grupo VIP no WhatsApp da Man United BR. Por lá a gente tem toda a nossa equipe junta, com muitos torcedores, e a gente fala sobre Manchester United 24 horas por dia, através, claro, do WhatsApp. Convido vocês também para visitar a nossa loja online Man United BR, através do manutedbr.com/loja. Você confere aí mais de 50 produtos pensados exclusivamente para você que é torcedor do Manchester United aqui no Brasil. E, claro, seja um membro do nosso canal aqui no YouTube. Você que está assistindo esse vídeo no YouTube, principalmente o pessoal que está assistindo no computador, tem um botãozinho de Seja Membro, e lá você vai ver uma das possibilidades para você ser um membro e ajudar o nosso canal. Ajudar tanto financeiramente, que é muito importante, mas também a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é um conteúdo importante, e o nome de todos os membros aparece no final de todos os vídeos aqui no nosso canal. Não se esqueça, claro, de seguir as nossas redes sociais, de se inscrever aqui no canal do YouTube, comentar também, comente o que você achou dessa partida, o que você achou dessa goleada contra a Real Sociedade, os destaques positivos e negativos que eu citei aqui, você concorda, você discorda? Então deixe o seu comentário aí também para você participar desse vídeo também através dos comentários. Com essa eu me despeço, até o próximo vídeo, que vai ser no final de semana, porque a gente tem um jogo aí da Premier League antes da data FIFA. Tá chegando a data FIFA, chegando o momento aí que a gente dá uma diminuída nos conteúdos. Mentira, porque tem conteúdo já guardado para vocês na data FIFA. A gente garante aí conteúdos até mesmo quando o Manchester United não está jogando. Enfim, é isso. Um abraço para todos vocês e valeu!